Nossa série, estamos encerrando essa série de mensagens chamada Comece Bem. Nós estamos falando sobre alguns compromissos e resoluções que podem ajustar o nosso foco diante dos desafios que temos pela frente nesse ano. Nós falamos sobre a primeira resolução, olhar para a eternidade, depois a segunda resolução, buscar maturidade, e hoje nós vamos falar sobre a terceira resolução, cultivar proximidade. E todas elas estão ligadas uma às outras. Todas elas são uma progressão desse caminho que Deus está colocando diante de nós na vida cristã. O primeiro passo que devemos dar é olhar para Cristo, olhar para a vida eterna, olhar para as promessas de Deus para a nossa vida, olhar além do aqui e agora e mirar no ali e além. Assim o nosso coração se enche de esperança no meio de dias tão cinzentos, tão turbulentos. Nós podemos ter fé quando nós olhamos para a eternidade, sabemos que Deus está no controle de nossas vidas, nos conduzindo. Somos chamados então a buscar maturidade, porque nesse período, enquanto olhamos para a eternidade, enquanto avançamos na direção da eternidade, Deus está trabalhando em nossas vidas por meio das circunstâncias. Como diz Romanos 8:28, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Que bem? O bem, segundo Romanos 8:29, é tornarmos semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Então Deus faz com que todas as coisas que você enfrenta, o luto, a rejeição, os problemas financeiros, os tropeços, toda a crise que vivemos como país, como nação, na área política, na área econômica, tudo, absolutamente tudo que acontece ao nosso redor, Deus faz cooperar para o bem, de nos tornar maduros como Jesus é maduro, nos tornar mais parecidos com Cristo. E hoje eu gostaria de encerrar a série falando sobre cultivar proximidade, porque na busca por maturidade, a nossa atitude, a nossa cooperação com Deus deve ser essa atitude de buscar cultivar proximidade em nossos relacionamentos, pois essa proximidade tem tudo a ver com maturidade. Aliás, você já parou para pensar nisso, que é maturidade espiritual? Se alguém te perguntasse o que é maturidade espiritual, ou como se mede maturidade espiritual? Entenda que maturidade espiritual não se mede pelo conhecimento que alguém tem. Maturidade espiritual se mede pela qualidade e profundidade dos nossos relacionamentos. Maturidade espiritual não tem a ver com uma fé inabalável, ou com versículos que eu memorizo, ou com conceitos teológicos profundos que eu compreendo. Não tem a ver também com a quantidade de dinheiro que eu dou para a ação social ou para os pobres. Como disse Paulo em 1 Coríntios 13, ainda que eu tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover as montanhas, ainda que eu dê tudo que eu possuo aos pobres, se eu não tiver amor, se eu não souber amar, de nada valerá. Nada disso tem sentido. Então a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. Maturidade espiritual não é quantidade de conhecimento, é qualidade e profundidade nas nossas relações. Como disse Paul Tripp, maturidade é algo vertical que terá grande variedade de expressões horizontais. Maturidade diz respeito ao relacionamento com Deus, que resulta em um viver sábio e humilde. A maturidade se expressa no amor pelos outros. Maturidade tem a ver com isso. Tem a ver com esse relacionamento vertical, mas a maneira como esse relacionamento com Deus agora se reflete no meu relacionamento com as outras pessoas. E aí vai uma pergunta para você: como andam as tuas relações?
Se nós hoje fosse medir a tua maturidade espiritual por meio da qualidade das tuas relações, como anda a tua maturidade? Por isso hoje eu quero te convidar a olhar para esse texto, Eclesiastes capítulo 4, versículos 7 a 12, que está nos desafiando a buscar mais qualidade, profundidade, proximidade em nossas relações. Eclesiastes capítulo 4, versículos 7 a 12, diz o seguinte: observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, solidão, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido, é tudo angustiante. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra, mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor, ou melhor ainda, se houver três. Pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Quero te convidar hoje a olhar para esse texto e perceber a sabedoria que Salomão compartilha conosco por meio desse trecho. O quanto isso pode fazer diferença em nossas vidas. E para que você compreenda o que Salomão está dizendo, eu quero te apresentar o contexto em que Eclesiastes foi escrito. Primeira coisa que você precisa lembrar ou compreender é que Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão quando ele já era idoso. Você conhece a história de Salomão, talvez já ouviu falar. Ele tornou-se rei quando era ainda jovem. Ele era filho do grande rei Davi. Ele assume o trono jovem e Deus então concede a ele um pedido. Salomão, você pode pedir o que eu quiser e eu atenderei o seu desejo. E sabe o que Salomão pediu? Sabedoria. Eu quero sabedoria. Deus se alegrou tanto com o pedido de Salomão que ele disse: eu não somente te farei sábio, mas eu te farei rico, famoso e poderoso. Então, esse é Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, mas não apenas o livro de Eclesiastes. Salomão escreveu 3 livros que estão na nossa Bíblia: o livro de Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E os estudiosos acreditam que cada livro desses foi escrito em um momento diferente da vida de Salomão. O livro de Cantares, um livro sobre amor romântico, foi quando Salomão ainda era jovem. O livro de Provérbios, de sabedoria, na sua meia-idade. O livro de Eclesiastes, quando já idoso. Agora, esse livro de Eclesiastes, ele é um diário espiritual, uma espécie, é como se fosse um diário espiritual com as reflexões de Salomão sobre a vida. Sabe aquela coisa de pegar um diário de alguém e descobrir segredos profundos da pessoa? Está aqui o diário escondidinho que a gente guarda. Esse é o diário de Salomão. Eclesiastes é o diário espiritual de Salomão. E sabe, ele registra segredos sobre a vida tão importantes, tão relevantes, tão essenciais, que nós deveríamos ler e nos aprofundar mais nas questões desse livro. Por exemplo, ele diz em Eclesiastes capítulo 2, disse a mim mesmo: venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Sabe aquela coisa assim, curta a vida? Vamos curtir a vida, carpe diem, curta a vida, pois a vida é curta. Esse foi o lema de Salomão. Ele decidiu curtir a vida e descobrir quais são as melhores coisas da vida nos poucos dias da vida humana. E ele relata essa busca. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita sabedoria, ele tinha muito poder e influência, e ele usou todas essas coisas para conquistar, para desfrutar, para procurar e descobrir o que pode satisfazer esse anseio que nós temos pelo prazer e pela felicidade. Então ele diz no versículo 3 que ele resolveu se animar com vinho. Ele tinha vinhas, ele tinha os melhores vinhos,
Ele desfrutou do prazer do vinho. Ele se dedicou a projetos grandiosos, construiu casas de veraneio, construiu a casa dos sonhos, o palácio dos sonhos, construiu o templo, construiu jardins. Salomão também comprou cavalos, Salomão comprou roupas, Salomão comprou bens, e ele teve muito, ele teve mais que todos, mais que qualquer pessoa da sua época. Ele juntou grande quantidade de prata e ouro, ele ajuntou tesouros que ganhou de reis e de suas conquistas, dos presentes que ele recebia. Versículo 8 diz que ele contratou cantores e cantoras e não haviam festas como as festas de Salomão. Ele teve também muitas concubinas, nada que agradasse ao Senhor. Mas aos poucos na vida de Salomão ele foi se desviando, se afastando de Deus. Versículo 9, tornei-me mais importante que todos. Ninguém foi mais importante que Salomão. Na sua época ele estava sempre no castelo de caras, na capa da revista Exame, na capa do YouTube, os seus vídeos bombavam, seus reels bombavam, ele era seguido no Instagram, manancial de curtidas. Ele era um homem mais seguido daquela época. O sonho das pessoas na época de Salomão era poder vê-lo, era poder ver as suas vestes, era poder olhar para a sua face e contemplar a glória de Salomão. Ele diz nesse capítulo 2 que tudo que ele desejou, ele buscou, ele conquistou, ele conseguiu. E sabe, Salomão chegou no último degrau da experiência humana. E sabe o que ele descobriu quando ele chegou no último degrau? Que ele havia apoiado a escada na parede errada. Então ele diz: mas ao olhar para tudo que eu havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Nada do que eu vi, nada do que eu consumi, nada do que eu comprei, nada do que eu vi, ouvi e vivi foi capaz de saciar a sede, a carência do meu coração, do meu vazio existencial. Então ele usa uma palavra no hebraico que foi traduzida como nada fazia sentido. É a palavra rebel, é uma palavra pequena que ele repete no mínimo 16 vezes no livro de Eclesiastes, e essa palavra significa vaidade, vapor, vazio, ilusão. Ou seja, o livro inteiro de Eclesiastes, Salomão ele vai dizer o seguinte: isso é vazio, isso é vaidade, eu corri atrás do vento, eu desperdicei a minha vida. É por isso que o livro de Eclesiastes é um livro onde ele expressa a sua frustração, o vazio espiritual da sua busca. O livro de Eclesiastes é um livro amargo. Salomão, ao final da sua vida, chega frustrado, amargurado. Sabe por quê? Porque ele percebe que desperdiçou a vida dele. Já não lhe resta mais dias, já não lhe resta mais tempo. Ele é como um homem idoso, acamado. Ele está na UTI, entubado. Não há mais vida, não há mais energia, não há mais tempo. Então, Salomão decide escrever um livro para alertar os jovens, as pessoas desse mundo, para que elas não seguissem o mesmo caminho que ele seguiu, para que elas não apoiassem a escada na mesma parede que ele apoiou. 2.500 anos atrás, um diário espiritual de um homem que descobriu o verdadeiro significado da vida. E no final do seu livro ele traz a conclusão. Sabe qual é a conclusão? O segredo da vida é viver em obediência e temor a Deus. Priorizar nossa comunhão com Deus, colocar Deus à frente da nossa vida, colocar Deus à frente das nossas decisões, viver uma vida debaixo da soberania de Deus, submetendo-se a Ele, vivendo de acordo com a sua vontade. Ele diz no
versículo 1 do capítulo 12, lembre-se do seu Criador dos dias da sua juventude, da sua mocidade. Ou seja, lembre-se de Deus, coloque Deus à frente no início da tua vida. Já começa a tua vida, já orienta a tua vida colocando Deus à frente de todas as tuas decisões. Provérbios 3:5, ele disse isso. Ele disse: não confie, não te apoies no teu próprio entendimento, confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas, o teu caminho. É por isso que Salomão está nos ensinando que vale a pena na vida, e nós não precisamos errar, nós podemos aprender com os erros de Salomão. Salomão está nos ensinando que a vida é como uma camisa cheia de botões. Se nós começamos abotoando o primeiro botão errado, todos os outros botões vêm errado. O que ele está dizendo é: coloque Deus à frente da tua vida em todas as áreas, pois essa é a única coisa que vale a pena na vida. O resto não vale a pena se não for vivido de acordo com a vontade de Deus. Esse é Salomão, esse é o contexto de Eclesiastes. Mas então, no meio do livro de Eclesiastes, o texto que nós vamos estudar hoje é esse. Ele diz: observei outra coisa que não faz sentido, outra coisa que é rebel. Ele usa aquela palavra no hebraico, e ele vai dizer o que mais não faz sentido. A primeira coisa é que nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus, mas ele vai falar de outro assunto agora. Ele vai dizer: a outra coisa que não faz sentido é o caso do homem que vive completamente sozinho. A solidão não faz sentido. Se afastar das pessoas não faz sentido. Correr e se dedicar ao trabalho, às conquistas e realizações parece grande coisa, mas não faz sentido. Sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. Ele continua dizendo: a certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho, porque deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. A solidão gera angústia, gera frustração. O que Salomão está falando para nós é que uma vida sem relacionamentos significativos é vazia e sem propósito. Lembra aquela música? A vida é trembala, parceiro, e não sei, né? A vida é trembala, parceiro. E quando a gente vê, tudo se foi. Existe uma pesquisa que mostra que pessoas que chegaram aos 60, 65 anos de idade, uma chave vira e elas descobrem qual é o verdadeiro sentido da vida. Sabe o que é? Relacionamentos aquecidos. Mas o problema é que nós corremos o risco de, se não cultivarmos proximidade, chegarmos nessa fase e etapa da vida sem qualidade e profundidade nos relacionamentos. A descoberta de Salomão é muito parecida com a descoberta desse jovem. Existe um livro chamado Na Natureza Selvagem. Foi feito um filme sobre esse livro. Aliás, excelente filme, já assisti algumas vezes, adoro essa história, porque conta a história de um jovem que cansou do sistema. Ele se sentiu sobrecarregado pela pressão que o mundo impõe. Ele percebeu logo que tudo no mundo era uma ilusão. E ele percebeu que os relacionamentos feriam. Ele começou a se dar mal com seus pais e ele decidiu fugir de tudo e de todos. E ele adentrou na floresta, ele adentrou lá naquela região dos Estados Unidos, fugiu a palavra agora, aquele estado maravilhoso lá dos animais e dos ursos. Ele foi para o Alasca, né? Ele adentrou o Alasca e ele começou, e o filme mostra isso. Ele vai viver experiências incríveis no meio da natureza, longe da selva de pedras. Então ele tem uma experiência com os animais, ele vê a natureza e ele vai anotando, ele tem um diário, tudo é maravilhoso. E ele começa a viver experiências incríveis, até que ele começa a perceber uma angústia no coração dele. E ele entra nessa Kombi dele lá, uma Kombi antiga que está lá, e ele começa a ler um livro do Thoreau. E esse livro de Thoreau é sobre relacionamentos, e o Thoreau diz o seguinte: a alegria só é verdadeira quando ela é compartilhada. Ou seja,
De nada adianta conquistar, realizar, experimentar tudo que a vida tem para nos oferecer, se nós não temos alguém do nosso lado com quem compartilhar tudo isso. É então que ele toma uma decisão, e eu não vou dar spoiler, você pode ir assistir o filme e descobrir por si mesmo, mas a história desse jovem talvez seja muito parecida com a história de Salomão. John Ortberg disse o seguinte: quando os pesquisadores analisaram o que distingue pessoas muito felizes de pessoas não tão felizes, um fator separa consistentemente esses dois grupos. É um fator. Não é quanto dinheiro tem, não é sobre saúde, não é sobre segurança, não é sobre aparência, não é sobre QI, não é sobre sucesso na vida profissional. Ele diz: o que distingue consistentemente pessoas mais felizes de pessoas menos felizes é a presença de relacionamentos ricos, profundos, produtores de alegria, transformadores e significativos. Esse é o fator de sucesso, do qual Salomão está chamando a nossa atenção. Pesquisadores descobriram isso recentemente, mas há 2.500 anos atrás, a palavra de Deus já estava gritando isso a todos nós. Nós não fomos criados para viver sozinhos, nós não fomos criados para viver em solidão, nós somos criados para os relacionamentos. Deus nos criou para se relacionar conosco. Nós necessitamos de Deus e necessitamos uns dos outros. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. O problema é que nós estamos enfrentando um grande dilema, um grande problema. E qual é? Se você for pesquisar na internet, você vai descobrir que nós estamos agora diante daquilo que estão chamando de uma epidemia de solidão. Uma grande epidemia. E esse é um problema global. O isolamento social é prejudicial à saúde e já movimenta agendas políticas e científicas. A Coreia do Sul decidiu investir 400 milhões no problema da solidão. O Reino Unido e o Japão estabeleceram o Ministério da Solidão e estabeleceram um representante, um ministro da solidão. Esse é um problema real. Agora, como pode na era digital, quando estamos tão conectados, podemos nos conectar com qualquer pessoa, em qualquer hora, em qualquer lugar, como que nessa era da hiperconexão nós podemos estar vivendo diante do problema real da solidão? Como disse Albert Schweitzer, estamos todos tão juntos, mas estamos todos morrendo de solidão. Solidão mata. E solidão não significa não ter relacionamentos. Significa não ter profundidade e qualidade nos relacionamentos. Isso nos afeta profundamente. Como disse o Bill Willits e o Andy Stanley, nesse livro que nós traduzimos, é um livro fantástico, você deve ler, pode adquirir na nossa livraria, nossos líderes de pequenos grupos usam esse livro. Eles disseram o seguinte: a necessidade por conexão e comunidade é primordial, tão fundamental quanto a necessidade por ar, água e comida. Ele vai trazer nesse livro algumas das consequências da solidão. Ele vai falar sobre a perda da perspectiva. Quando não temos relacionamentos e pessoas ao nosso redor, nós acabamos muitas vezes sucumbindo a uma voz interior que nos desvia, que traz desequilíbrio. A instabilidade emocional. Nós acabamos nos tornando reféns das nossas emoções, e como disse o Henry Cloud, a alma não pode prosperar se não se conectar com outras. Não importa quais características possuirmos ou quantas realizações acumularmos, sem uma conexão emocional sólida, sem uma ligação com Deus e com outros humanos, nós sofreremos de grandes doenças da alma. Você já parou para pensar que o fato de estarmos vivendo tantos transtornos, tantos distúrbios, que hoje os terapeutas já nem sabem mais como avaliar, ou como curar, e aí é tipo virose, vira tudo assim, isso aí é transtorno tal, é transtorno não sei o que, é doença da alma, é mais profundo, é tão profundo que nós não somos nem capazes de tratar, porque nós carecemos de relações profundas e qualidade nas relações, nós somos criados para isso. Vulnerabilidade espiritual.
Quando nós não temos relações saudáveis e profundas, nós nos tornamos mais vulneráveis espiritualmente. Nós muitas vezes esquecemos que temos um inimigo que está trabalhando ativamente, intencionalmente, para nos afastar de Deus e nos afastar uns dos outros. E quando nós estamos sozinhos, nós somos presas fáceis para ele. Afeta a nossa saúde acaba sendo debilitada. Fizeram uma pesquisa, e esse livro fala isso, que o fator de qualidade e de longevidade não é nem o tipo de comida que você come, mas são as relações. A frase até diz o seguinte, minha mãe adora essa frase, né? Que é melhor comer bolinho Ana Maria com amigos do que comer brócolis sem ninguém. Por que nós estamos vivendo isso? Maior egoísmo, nos tornamos mais egoístas. Por que estamos vivendo isso? Como diz Zygmunt Bauman, sociólogo, o advento da proximidade virtual torna as conexões humanas simultaneamente mais frequentes e mais banais, mais intensas e mais breves. Sabe o que isso significa? A era da hiperconexão levou as nossas relações à banalização. Nossas relações foram banalizadas. Um relacionamento foi banalizado, a amizade foi banalizada. Tudo é muito superficial, nós vivemos nossas relações no rasinho. É tudo rasinho, é tudo superficial. E aí tudo bem, tá, ok, legal, até semana que vem. Nós não fomos criados para isso. Portanto, a própria reportagem que fala sobre a epidemia de solidão diz o seguinte: é crucial fortalecermos os laços, sermos seletivos com o consumo das redes sociais e sempre refletir sobre nossa identidade. Talvez a gente precise abandonar um pouco o virtual e a gente precisa se dedicar mais ao real. Relacionamentos de verdade, com proximidade, com intimidade, com qualidade. Salomão, ele vai nos dizer que nós devemos cultivar intimidade e proximidade em 4 áreas da nossa vida. Eu quero te apresentar isso rapidamente. Em primeiro lugar, nós precisamos cultivar proximidade na esfera profissional. Ele diz, é melhor serem 2 do que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. É melhor trabalhar em parceria, porque quando nós trabalhamos em parceria, nós alcançamos resultados melhores. Veja, Deus trabalha em parceria. Quando Deus começa a Bíblia, Ele começa a Bíblia no capítulo 1 dizendo o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus está trabalhando em parceria com o Filho, com o Espírito. Façamos. Ele é um Deus trino que vive em comunidade e nós fomos criados à sua imagem e semelhança e necessitamos dessa vida em comunidade. Nós somos interdependentes uns dos outros, nós dependemos dessas relações, nós estamos em Cristo interligados como irmãos. O Pai envia o Filho realiza a obra. Então o Filho diz que o Pai enviará o Espírito Santo e o Espírito Santo continuará a obra. Deus trabalha em parceria. Quando Jesus envia os discípulos, os 70 discípulos para pregarem, para curarem, Ele envia os discípulos de 2 em 2. Quando Moisés estava sucumbindo, estava vivendo um burnout lá no deserto, não aguentava mais, o sogro dele, Jetro, disse o seguinte: Moisés, aprende a dividir o trabalho. Constrói uma equipe, divide as tarefas, trabalha junto, trabalha em equipe. É melhor serem 2 do que 1. Deus nos ensina isso, a palavra de Deus nos ensina isso. Não trabalhe sozinho, não faça as coisas sozinho. Como disse Steve Jobs, coisas incríveis nunca são feitas por uma única pessoa, são feitas por um time. Isso é bíblico. Deus tem o time dele. O próprio Deus, que é um Deus trino, é um Deus que subsiste em 3 pessoas, Ele trabalha em conjunto, Ele realiza em conjunto. Nós estamos sendo chamados a viver e praticar isso através da nossa vida. Por quê? Porque o trabalho em equipe gera melhores resultados. Porque quando nós trabalhamos em equipe, há essa complementaridade de dons e de talentos. Eu lembro que um pastor, uma vez, o Sidney Costa, a rede estava crescendo, ele disse o seguinte: Thiago, se você acha que a rede está crescendo, você vai ver o que vai acontecer quando você investir em uma equipe.
E dito e feito, começamos a investir na equipe e foi desafiador, não é fácil investir em equipe, são mais custos. Eu lembro que não tínhamos condições de pagar o salário do Cata, porque o Cata era tipo Messi, né? Então quando nós trouxemos o Cata, como nós íamos pagar o salário dele? Eu estava na praia com dor de barriga, frio na barriga, eu enfiei a Marina e o Cata numa roubada. Nós não vamos conseguir pagar o salário dele, graças a Deus. Pagamos o salário do Cata e hoje nós temos uma equipe com cerca de 14 pastores, são mais de 30 pessoas de tempo integral trabalhando em nossa igreja. E talvez você olhe para a nossa igreja e você diz, uau! Tudo isso tem sido feito por um time, uma equipe que se completa. Logo cedo eu percebi na minha vida que Deus tinha me dado um dom. E que eu precisava me cercar de pessoas e líderes e pastores que fossem tão bons quanto eu, em áreas em que eu sou fraco, em áreas que eu sou medíocre. E eu decidi focar nas áreas em que eu sou forte, eu decidi abrir espaço para que outras pessoas avançassem nas áreas onde eu sou fraco e eles pudessem também colaborar. E assim nós vivemos esse propósito de complementaridade. É tão lindo tudo aquilo que nós estamos vivendo. E o meu sonho é ver essa equipe brilhar, vê-los crescer, vê-los ganhar espaço. Eu tenho dito a mim mesmo o que meu mentor dizia a respeito de mim. Ele dizia, o que eu digo hoje para a minha equipe: eu não serei o melhor, mas eu vou preparar os melhores. É sobre eles, é sobre investir em parcerias, porque através disso existe também apoio mútuo diante das dificuldades, a troca de ideias e a inovação, porque são pontos de vistas diferentes, experiências diferentes, capacidades, habilidades diferentes que cooperam, e é um ambiente frutífero, onde todos vão crescendo e vão amadurecendo, e vão se tornando esses os melhores, como eu acabei de dizer. Nosso negócio é formar pessoas, formar discípulos, e o teu negócio na tua empresa não é diferente. Trabalhar para o reino de Deus não é só trabalhar na igreja. Onde você está, você foi chamado a desenvolver pessoas. Você foi chamado para desenvolver parcerias na esfera profissional. Segunda área em que nós devemos desenvolver parcerias é na esfera pessoal. O texto continua dizendo, Eclesiastes capítulo 4, 10, se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Eu gosto da versão da NVI que diz o seguinte: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Sabe, é fácil ter amigos, mas é difícil ter bons amigos. Como disse Milton Nascimento, amigo de verdade bom é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Todos nós precisamos de bons amigos. Como disse Provérbios, Salomão disse em Provérbios 12, 26, o justo escolhe com cautela os seus amigos. Sabe por quê? Porque, como disse Andy Stanley, seus amigos determinarão a qualidade e a direção da sua vida. É verdade isso. Os amigos têm essa capacidade de nos influenciar, de nos direcionar, de influenciar e afetar diretamente a qualidade da nossa vida. Então a pergunta que eu quero te fazer é: para onde tuas amizades te levam? Pare para pensar nas tuas amizades. Existem pessoas que nós chamamos de amigo, mas que nos afastam de Jesus. Os verdadeiros amigos e amizades espirituais que Deus quer nutrir no nosso coração e no nosso convívio, é gente que vai nos aproximar dEle. Teus amigos te aproximam de Jesus ou te afastam de Jesus? Cultive amigos que te aproximam de Jesus e afaste-se daqueles que te afastam de Jesus. Cultive amizades, e Salomão, no livro dele de Provérbios, vai falar muito sobre amizades, muito. Eu vou dar alguns exemplos para você. Ele vai dizer que nós devemos cultivar amigos que nos aproximam de Jesus. Provérbios 13, 20 diz que se você andar com o sábio, você se tornará sábio. Mas aquele que anda com o tolo caminhará para a desgraça.
Ele diz também que existem amigos espirituais que te ajudam a crescer na fé. Provérbios 27:17, que diz: como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o seu companheiro. Assim um amigo afia o outro. Como o ferro afia o ferro. Sabe do que Salomão está falando? Ele está falando sobre santos atritos. Nós precisamos de amigos que estão dispostos a falar a verdade, a nos confrontar, a nos corrigir, a nos ferir por amor. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas ruins, nosso coração é ruim. Você não é uma boa pessoa. A Bíblia nos apresenta dizendo que somos todos pecadores, estamos todos perdidos. Então a melhor coisa que Deus pode ter nos dado são amizades espirituais, amigos que estão dispostos a junto conosco caminharem na direção da maturidade espiritual. Nós precisamos disso, porque muitas vezes queremos aquilo que Deus não quer, nossos desejos estão desalinhados com a vontade de Deus, aquilo que estamos buscando está indo contra a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes os nossos desejos nos cegam. Amigos de verdade são corajosos para nos falar a verdade, porque eles se importam com a nossa vida. Por isso ele continua dizendo: você precisa de amigos que te falem a verdade em amor. Provérbios 27 diz: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então nós precisamos de relacionamentos assim, que geram esse ambiente de calor, e só nesse ambiente de calor há a capacidade de moldar o ferro. Nós precisamos disso, de amigos que estejam comprometidos com essa transformação mútua. Isso é amizade. O sucesso de um relacionamento está no atrito saudável, que cria o calor necessário para nos afiar. Deus usa nossas diferenças para nos moldar à imagem de Cristo. É por isso que nós precisamos descer um degrau mais abaixo nesse ambiente da igreja, a esse andar da mutualidade cristã, de proximidade, de intimidade, para que nós possamos viver isso e ser moldados à imagem de Cristo. Salomão vai dizer que nós precisamos de amigos que têm conversas que edificam. Amigos que têm conversas que edificam. Quais são as conversas do teu grupo de amigos ou amigas? Que tipo de conversa? São conversas que edificam, que te tornam mais madura espiritualmente, mais maduro espiritualmente? Muitas vezes nós temos conversas tão rasas. A gente conversa sobre vazio, ilusão. Eu lembro que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu estava no México com um grupo de pastores. Pastores que tinham alcançado sucesso. Era uma mesa pequena, grandes pastores que eu admirava muito, do mundo. Então, naquele momento que pastores vivem, pastores geralmente querem se gabar do tamanho das suas igrejas, das suas realizações, da sua popularidade. De repente, um dos pastores fez algo que me deixou chocado. Ele disse o seguinte: olha, a gente está sempre falando sobre todas as coisas boas que a gente está vivendo. Que tal se hoje nessa mesa nós começarmos a fazer algo diferente? Eu desafio vocês a compartilharem o seu maior pecado nessa mesa. Então cada um começou a compartilhar. Olha, o meu pecado é esse. Eu compartilhei. Não vou contar para você, tá? Minha esposa sabe. Ali nós abrimos o coração. Como aquela conversa me edificou. Você está entendendo que a gente leva o relacionamento a um outro momento, a um outro nível, a um outro patamar de profundidade, onde nós somos abençoados. Então no final nós oramos uns pelos outros, para que Deus e o Espírito Santo trabalhassem na vida de cada um nessa área. Posso te fazer uma pergunta? O que aconteceria em nossos relacionamentos se a gente começasse a buscar esse nível de profundidade? Nós seríamos transformados. Cristo começaria a ser formado em nós. Nós precisamos deixar o rasinho, buscar amigos que edificam, que te fortalecem em tempos difíceis. Provérbios 17 diz que o amigo ama em todos os momentos, mas nasce um irmão na adversidade. Sabe,
como aquele paralítico, existem momentos na vida em que nós não somos capazes de andar por nossas próprias pernas, estamos sofrendo, precisamos de alguém que nos carregue. Amigos de verdade são aqueles que estão dispostos a estar conosco, não apenas nos bons momentos, mas nos momentos difíceis. Nós precisamos de pessoas dispostas a nos carregar, a nos suportar, e é isso que a Bíblia está nos chamando a viver como cristão. Suportem-se uns aos outros, disse Paulo em Efésios, apoiem-se uns pelos outros, orem uns pelos outros, aconselhem-se uns aos outros. É nesse ambiente de mutualidade que nós somos completamente transformados. E entenda uma coisa, é na comunhão com a nossa família espiritual que a vida cristã alcança todo o seu potencial. É na comunhão com a nossa família espiritual que a vida cristã alcança todo o seu potencial. Mas aquela reportagem sobre solidão disse o seguinte: um dado surpreendente para mim foi que, apesar da relativa consistência das taxas de conexão social entre as faixas etárias, as taxas de solidão mostraram mais variabilidade, com adultos jovens de 19 a 29 anos, relatando mais solidão nesses jovens do que adultos mais velhos com 65 anos ou mais. Sabe quem está mais sofrendo de solidão na nossa geração? A geração Z. Jovens de 19 a 29 anos, que estão chegando na fase adulta e se sentem completamente sozinhos. E talvez você sabe do que eu estou falando, porque você tem filhos próximos a essa idade e você vê os reflexos emocionais dos quais o seu filho ou a sua filha está sofrendo. Quantos pais têm chegado a mim, aos nossos pastores, e ao Abner, e ao Arthur, e ao Felipe, e têm dito o seguinte: eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer com meu filho, minha filha está em depressão, está sofrendo, ele já pensou em tirar a vida. Recentemente estive com um pai que chorou diante de mim, porque seu filho disse: pai, eu te amo, mas eu tenho pensado em tirar a minha vida. Nós entramos em desespero ao ver um jovem no início da sua vida pensando nessa opção. Isso não é brincadeira. Nós precisamos tratar esse assunto. E como nós devemos tratar? Sabe o que está acontecendo? Essa geração está acordando e percebendo que a vida não satisfaz. Deve haver algo mais, e é por isso que ano passado eu compartilhei aqui que a geração Z foi a geração que fez a venda de Bíblias explodir nos Estados Unidos, porque eles estão desesperados por encontrar algo que lhes ajude a lidar com essa doença da alma. Mas essa doença da alma só é resolvida com a presença de Deus em nossas vidas e com a presença de relacionamentos significativos. Mas e Tiago, então o que eu faço? Sabe o que você faz? Algo muito simples: invista para que seu filho construa amizades espirituais nesse ambiente da igreja. Esse é um ambiente de amigos verdadeiros, de relações significativas, de relações profundas. E não venha com esse papo de mas meu filho gosta de ficar no culto e não no kids. E aí, por conta de que você cede a birra do teu filho, você vai ter um problema muito maior lá na frente, porque quando ele chegar aos 19 anos, ele não tem amigos dentro da igreja. E aí você vai dizer: Abner, me ajuda meu filho a construir amizades. A gente pode até ajudar, nós nos esforçamos, nós temos feito todo o esforço possível, mas eu tenho percebido que o coração do teu filho está aberto somente até os 10 anos de idade. Depois é só pela graça de Deus, só Espírito Santo, misericórdia de Deus sobre a tua vida. Você tem até os 10 anos para investir, para que teu filho tenha relacionamentos significativos, amizades espirituais na igreja. A Mel está lá. Você acha que ela não fez birra para ficar aqui? Ela fez. Nós não demos essa opção para ela. Você não tem opção. Mas hoje ela aprendeu a ir sozinha. É claro que nós levamos ela até lá, ela só tem 3 anos, mas ela tem amigos. Amigos que vão crescer com ela, amizades espirituais, onde ela vai ter onde se apoiar, onde ela vai ter gente confrontando ela. Ela precisa de confronto, a Mel é uma pecadorazinha. Invista. Você quer salvar a vida do teu filho?
Você quer impedi-lo de pensar em suicídio? Primeiro lugar, dobra teu joelho, ora pelo teu filho. Segundo lugar, viva Cristo Jesus na tua casa. Terceiro lugar, abra a palavra de Deus na tua casa. E quarto lugar, insista, ensine, treine seu filho para que ele cresça no meio desse ambiente do Kids e ele construa amizades espirituais que irão lhe carregar, que irão lhe levar para o resto da vida juntos. Terceiro lugar, na esfera conjugal. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra, mas como fazer para se aquecer sozinho? Ele está falando sobre essa proximidade, intimidade, de deitar na mesma cama juntos, o calor humano, o calor desse amor romântico e da intimidade. Talvez Salomão ele tinha em vista a história do seu pai. O seu pai, em 1 Reis 1:1, Davi, estava idoso, velho, e Davi, por uma série de razões, estava sem esposa. Talvez trabalhou muito, talvez o adultério. Eu não sei quais foram as escolhas de Davi, ou talvez sabemos, mas Davi chegou no final da sua vida, ele estava sozinho. E diz que já estava muito idoso, e por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. E aí vem o filho dele e diz: duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma outra. Sem dúvida, Salomão foi influenciado pelo seu pai. Salomão percebe que também fez as escolhas erradas do seu pai. Teve tantas mulheres, mas dizem os estudiosos que ele nunca teve a mulher que ele realmente amou. Nós temos visto os dados do divórcio crescendo. Os casamentos estão ruindo, e isso dentro do ambiente cristão também. Isso aqui é ao nosso redor. O que está acontecendo? Salomão, no livro de Cantares, ele vai dizer no capítulo 2, versículo 15, ele diz: apanhai-me as raposas, as raposinhas. Ele diz que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Salomão vai comparar o amor entre o homem e uma mulher com vinhas que estão florescendo. Mas existe um perigo, um inimigo pequenininho, raposinhas, que vão se infiltrando e vão devorando e vão destruindo a intimidade no casamento. 5 inimigos, 5 raposinhas que eu gostaria, dentre muitas que nós poderíamos relatar aqui. Primeiro inimigo do casamento: trabalho excessivo. E a gente chega em casa esgotado. Celular e redes sociais, isso aqui tem destruído as nossas relações. Pornografia e soft porn. Quantos casamentos foram destruídos pela pornografia ou soft porn? O que é soft porn? São as dancinhas no TikTok, são as roupinhas, todo mundo mostrando o corpo com o corpo à vista de uma maneira que não é tão explícita, mas ainda assim é provocante, é sensual, é tentadora, gerando comparação, gerando separação. Salomão falou sobre isso em Provérbios 5:8, ele disse: mantenha a distância dessa mulher, a mulher adúltera, não se aproxime da porta da sua casa, porque naquela época o único contato que um homem poderia ter com uma mulher dessas era passando perto da casa dela. Então os jovens passavam lá porque queriam ver ela, eles eram curiosos, eles queriam viver e sentir prazer. Mas aquela mulher os capturava e destruía a vida deles, levando eles ao Sheol, como diz Salomão no livro de Provérbios, levando eles ao inferno. Eu lembro que quando eu era adolescente, nós não tínhamos acesso a nenhum tipo de material explícito dessa forma. E a única coisa que a gente poderia ter um tipo de contato era passando perto da banca de revista. E você passava perto da banca de revista e fazia assim, né? Olhava. Sabe qual é o nosso problema? A casa da mulher adulta, a porta da mulher adulta agora está diante de nós. Aqui, tão fácil acessar. Ela promete tanto prazer, vem, mas ela nos destrói. Não somente homens, mulheres também. Salomão, ele diz o seguinte, Provérbios 5, 15, 18: beba a água da sua própria cisterna, compartilhe seu amor somente com sua esposa, seja abençoada a sua fonte, alegre-se com a mulher da sua juventude.
Salomão, o homem que teve 1000 mulheres, ele diz: não existe nada melhor do que se alegrar com a sua esposa. Ressentimento e falta de perdão. Quantos casais que não tratam suas mágoas, isso vai gerando frieza, distanciando o casal. E por último, falta de tempo e falta de oração, falta de tempo com Deus e falta de oração. Eu nunca esqueço o casal que estava diante de mim e disse: Tiago, sabe quando foi que nosso casamento terminou? Não foi quando nós nos divorciamos, foi quando nós paramos de orar juntos. Quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a nos afastar um do outro. Portanto, Salomão, em Eclesiastes 9, ele traz um segredo e ele diz o seguinte: viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias, a cada dia desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por seus esforços neste mundo. Está diante de você, não é o que você pode conquistar, é o que está diante de você. Você já tem uma mulher, você já tem um marido, você já tem um filho e uma filha, e as melhores coisas da vida estão diante de você. Abra os olhos e curta cada dia dessa vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol. Pare de olhar para o lado, pare de se comparar, pare de olhar para outra família, pare de achar que a grama do vizinho é melhor que a sua. Deus já colocou debaixo do seu nariz as maiores bênçãos que Ele tem para a sua vida. Quarto e último lugar, na esfera comunitária, Eclesiastes 4,12 diz: sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Salomão está falando sobre o poder da vida em comunidade. Entenda, comunidade não é o mesmo que viver esse momento aqui, não é o mesmo que frequentar uma igreja. Tem muita gente que confunde viver em comunidade com frequentar a igreja. Não confunda viver em comunidade com frequentar a igreja. Isso aqui não é comunidade. Isso aqui não é comunidade, paz. Sabe o que isso é? Isso é auditório. Comunidade é o que acontece daquela porta para fora. Ou melhor, comunidade é o que acontece além daqui. Quando nós decidimos ir além do superficial, além do rasinho. Aqui não há tempo suficiente para nossa aproximação, para nossa comunhão, mas você decide dar um passo de fazer parte da comunidade, de se comprometer como membro, de entrar em um pequeno grupo, de abrir a sua vida, de abrir o seu coração, de confessar os seus pecados, permitir-se ser trabalhado, permitir-se ser moldado à imagem de Cristo Jesus, permitir-se ser confrontado pela verdade das áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Esse é o ambiente que Deus criou. Essa é a panela de pressão de Deus. A igreja é uma panela de pressão, onde nossos santos atritos como irmãos irão forjando o caráter de Cristo em nós. Mas já parou para pensar por que é tão difícil viver em comunidade? Por que é tão difícil? Parece que há uma inclinação para não vir no culto, para não ir no pequeno grupo, não é? Ai, que preguiça. Deixa eu mostrar para você a origem desse paradoxo. Gênesis 1 e 2, ele nos mostra um Deus que é um ser comunitário, vivendo plenamente em sua unidade. Depois ele nos criou para viver em comunidade, compartilhar sua plenitude. Mas Gênesis 3 vai nos apresentar, revela a existência de um ser rebelde, movido por seu individualismo, que incentiva os seres humanos a fazerem a mesma escolha de separação. Então o pecado entrou no mundo e ele usa e abusa do pecado para nos separar uns dos outros, dizendo que é melhor se afastar do fulano, é melhor não se relacionar mais com a ciclana, fica na sua, você é a mais, vai viver sua vida do seu jeito, sem prestar contas para ninguém. E quanta gente enganada, iludida, seduzida, faz a louca e absurda escolha
da solidão, de caminhar sozinho. Porque é isso que o pecado faz em nossas vidas. Como disse Paul Tripp, o pecado faz com que cada um de nós seja assustadoramente autocentrado. O DNA do pecado é o egoísmo. O pecado é desejar tudo do meu modo, como eu quero e no meu tempo. E sabe qual é a grande questão? A igreja de Jesus é o antídoto para esse egoísmo. O casamento é o antídoto. Deus está nos movendo para fora de si mesmos. Deus está querendo quebrar nosso egoísmo, nosso orgulho. Deus está querendo nos fazer olhar para além de si mesmos. Por isso ele diz em Filipenses capítulo 2, Paulo diz: nada façam por egoísmo ou ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Que não considerou quem era, o fato de ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, colocando-se abaixo de todos nós, dobrando seus joelhos para lavar os pés sujos. Nós estamos sendo chamados em nossos relacionamentos a viver da mesma forma. Nós vivemos num mundo que fala tanto sobre o empoderamento. Empodere-se. O Evangelho diz: esvazie-se, esvazie-se, morra, sirva, sacrifique-se, coloque os outros à frente dos seus desejos e prioridades e sirva, faça o que Cristo fez. Ele não pensou em si mesmo. Naquela cruz, Cristo não pensou em si mesmo, Ele pensou em você. Essa é a atitude de Cristo que move agora a nossa vida. Nós servimos porque já fomos servidos. Eu já fui servido, eu já sou amado, eu já sou aceito. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso conquistar o amor de ninguém, eu não preciso provar o meu valor. Eu já tenho todo o valor declarado na cruz, quando Cristo Jesus disse que somos filhos amados. Então a comunidade é esse lugar de sofrimento e morte do ego. É onde sacrificamos nossa independência e a falsa segurança de viver isolado, porque parece que é seguro. Isolado eu estou mais seguro, ninguém vai me ferir, ninguém vai me machucar, ninguém vai falar o que eu não quero ouvir, eu vou viver na minha. É uma falsa segurança. Só conseguimos enfrentar essa dor quando estamos convictos de que viver em comunidade é a nossa resposta a um chamado de Deus. Sem essa certeza não conseguimos permanecer. É um chamado de Deus. Estar aqui não é porque temos um telão bacana, não é porque a igreja é bacana e tem uma cafeteria, não é sobre isso. Deus te chamou para estar aqui e para ir além daqui, se aprofundando em teus relacionamentos, vivendo nesse ambiente de comunhão cristã e mutualidade cristã, abrindo o coração. Abra-se para novos relacionamentos e amizades espirituais e deixe Deus moldar a sua vida. Como disse Hebreus 10, 25, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Que dia está próximo? Jesus está voltando. Esses dias serão dias difíceis. 2 Timóteo 3 diz que os últimos dias serão dias terríveis. E a minha pergunta para ti é: como você vai viver esses últimos dias terríveis? Sozinho? Isolado? Nós estamos aqui. Nós somos uma família espiritual. Nós somos uma família estendida. Não perfeita, mas uma família quebrantada aos pés de Jesus. E esse é o lugar onde nós não deixamos de reunir, porque há uma inclinação, uma tendência de deixar de reunir, de frequentar, de ir no pequeno grupo, de estar lá, como fazem alguns. Mas encorajemo-nos mutuamente. Encorajamento mútuo. Vamos lá, não desiste. Eu não vou desistir de você, amigos de verdade, não desistem. Nós estamos juntos.
E se houver algum momento em que você não consegue caminhar por si, nós vamos carregar você e nós vamos te levar até Jesus. Bom, eu disse no começo da mensagem que o culto de hoje tinha tudo a ver com a ceia. E o que isso tem a ver com a ceia? A ceia, entenda, não é apenas um ritual. Não é um ritual vazio. A ceia é um lembrete prático de que a vida cristã se vive em comunhão com Deus e com os irmãos. Isso é a vida cristã, isso é ceia. Sabe quando Jesus, antes de ir para a cruz, sabe o que ele fez? Ele juntou os amigos dele. João capítulo 13 até o capítulo 17 é o jantar de Jesus com os amigos dele, os discípulos dele. Ele está prestes a morrer numa cruz. E sabe qual é a prioridade dele? Comunhão, relacionamentos. E aí ele diz o seguinte: a minha oração por vocês, ele diz àqueles discípulos, é que vocês sejam um, como eu sou um com o Pai. Que vocês sejam um. Eu oro por vocês, eu oro por aqueles que virão, que vocês possam viver em unidade, porque a vida cristã se vive em unidade e comunhão. Portanto, a ceia que nós vamos celebrar agora juntos, ela nos lembra do sacrifício de Jesus que abriu o caminho para termos comunhão com Deus. A ceia nos lembra que o pecado já não separa mais nos de Deus, porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e todo aquele que agora crê em Jesus é salvo, é perdoado. As barreiras foram derrubadas e nós podemos agora nos aproximar do trono da graça e encontrar ajuda e suporte na presença de Deus. Mas isso afeta também a maneira como nos relacionamos. E participar da ceia, nós estamos declarando agora que temos uma família, que somos parte de uma família espiritual, que fomos unidos em um só corpo. Em terceiro lugar, a ceia é um convite a avaliar nossas relações, buscar reconciliação por meio do amor e do perdão. Acho que eu já contei essa história aqui, mas quando eu era adolescente, um dia a nossa igreja lá no Rio Grande do Sul, uma igreja pequena, cerca de 100 pessoas, cheia de problema, que não importa o tamanho da igreja, se é grande, se é pequena, o problema da igreja é o DNA da igreja. Nós somos pecadores, a igreja é feita de pecadores. Nós fomos para aquela chácara. O pastor então pegou o pão e o vinho, o suco, e ele disse o seguinte: olha, nós vamos celebrar a ceia, mas antes de celebrarmos a ceia, a Bíblia diz que aquele que participa da ceia sem discernir o corpo, ele pode adoecer, ele comete pecado. O que é discernir o corpo? É discernir nossas relações na comunidade cristã, se estamos vivendo de acordo com o chamado de Cristo Jesus, perdoando, se reconciliando. E ele disse: olha, eu vou dar uma hora para vocês irem para algum canto desse sítio e tratar aquilo que precisa ser tratado, perdoar quem precisa ser perdoado e pedir perdão a quem você feriu. E foi um momento, que momento, eu nunca vou esquecer. Então nós voltamos e celebramos juntos a ceia. É isso que a ceia faz. A ceia nos aproxima uns dos outros. Essa é a responsabilidade que nós temos no ano de 2025. Cultivar proximidade. Que nós possamos priorizar isso. Pois esse foi o grande objetivo daquilo que Cristo fez na cruz. Não apenas nos aproximar dele, mas nos aproximar uns dos outros. Eu não vou te desafiar agora a levantar e ir até a pessoa, mas eu quero que você ore por ela agora. E que depois do culto, nessa semana, você procure essa pessoa e trate. Por meio dos santos atritos, que você possa praticar o que nós falamos hoje aqui, perdoando, pedindo perdão, buscando reconciliação. E por meio disso, deixando Cristo agir na vida de vocês, tornando vocês mais parecidos com Cristo. Vamos fazer isso agora orando. Vamos orar a Deus. Quero te convidar a fechar os olhos. Nós vamos agradecer a Deus pelo pão
pelo cálice que representam o seu sangue e o seu corpo. Pai querido, eu quero te agradecer nessa noite por esse culto, pela tua palavra que nos confronta, que nos arrebenta. Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos amou apesar de quem nós somos. O Senhor tomou a iniciativa de nos reconciliar, de resgatar essa relação conosco. O Senhor fez isso se esvaziando, deixando teu ambiente de glória e vindo habitar entre nós. O Senhor assumiu a forma de servo, foi até a cruz e morreu ali, levando sobre si o nosso pecado. Tu levaste sobre ti a nossa condenação. E ali, Deus, o teu corpo representado por esse pão foi moído, foi esmagado. Tu pagastes o preço. Ali na cruz o teu sangue foi vertido, o sangue que nos purifica, nos lava dos pecados e nos perdoa, nos convidando agora a viver uma nova relação com o Senhor. Deus, que essa realidade da tua graça transforme o nosso coração, as nossas relações. Nós te agradecemos pela tua obra, em nome de Jesus, amém.